Minha mensagem hoje é sobre o novo tempo de Deus que já chegou para nós. Às vezes a gente fica pedindo um novo tempo. Senhor, eu quero novo, eu quero novo. Senhor, eu quero algo novo. Meus irmãos, o novo de Deus já chegou para você. Você vai receber hoje o novo de Deus na sua vida? Amém? Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 1. A partir da morte e ressurreição de Jesus, aí depois vem os 4 evangelhos, no final de cada um falando sobre a morte e a ressurreição. Depois vem o livro de Atos, Romanos. O Atos em diante é tudo para a igreja. Então nós temos que ver hoje o que Deus está dizendo para a igreja. Quantos aqui são igreja de Jesus Cristo? Levanta a sua mão com fé. Porque tem gente que às vezes está dentro da igreja, mas não é igreja. A igreja é aquele que foi salvo por Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 3. É um dos textos mais lindos da Bíblia para mim. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, diga comigo, nos abençoou. É futuro, é presente ou passado? Quem é que já foi abençoado? Você já foi. Levanta a sua mão e diga com fé nessa noite: eu sou abençoado. A sua realidade hoje é que você é abençoado. Você não precisa pedir a Deus para te abençoar, você é abençoado. Agora você só precisa entender a sua posição em Cristo. Ele diz assim: o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, segundo a sua boa vontade. Olha para mim aqui, queridos. Isso aqui que nós acabamos de ler significa que em Cristo Jesus eu já tenho todas as bênçãos de Deus. Quando Jesus morreu, ele levou sobre si todas as nossas maldições, doenças, enfermidades. A Bíblia diz que ele sofreu o castigo, ele se fez pobre para que nós fôssemos o quê? Enriquecidos. Os nossos pecados foram lavados pelo seu sangue, e nós começamos a ter uma vida nova. A partir de Jesus nós podemos conhecer a Deus completamente. E o que a gente faz com o resto da Bíblia para trás? Tem que conhecer tudo. Sabe o que Paulo falou para os Coríntios, capítulo 10? Ele disse assim: tudo que os nossos pais passaram, a vida dos nossos pais, eu falo do povo judeu, serve como exemplo para nós e como aviso, porque a maioria deles ficaram prostrados no deserto. Eles tinham uma promessa de Deus, mas eles se rebelaram, desobedeceram a Deus e eles foram prostrados. Eles morreram no deserto sem ver a terra prometida. E aí, no versículo seguinte, apóstolo Paulo fala assim, presta atenção, eu estou lendo 1 Coríntios, capítulo 10, versos 10 e 11. Estou dando o endereço, mas não abre não, tá? Para a gente agilizar. Assim, aquele que julga está firme, cuide para que não caia. Todo o Velho Testamento, ele nos leva, culmina na morte e ressurreição de Jesus. Ele começa com Jesus lá em Apocalipse, em Gênesis, e termina falando de Jesus no Apocalipse. Ele dá exemplo, mostra para nós quem é Deus, como Deus age, como Deus pensa. Se você quiser conhecer a Deus completamente, é lá no Novo Testamento, a vida de Jesus. Mas aquele que julga está firme, cuidado, para que você continue de pé. Amém, queridos? Como é que eu preciso ter esse cuidado?
ouvindo a palavra, me fortalecendo na fé, buscando a presença de Deus, estando em comunhão com os nossos irmãos. A comunhão, Paulo ele começa o primeiro capítulo de Efésios falando da nossa posição em Cristo. Nós temos hoje uma nova identidade. Antes nós éramos escravos. Foi pregado aqui outro dia sobre Bartimeu. Quem lembra Bartimeu? Filho de Timeu. Bartimeu era um cego, mendigo que vivia sentado na beirada do caminho pedindo esmola. Nem nome tinha. Bartimeu quer dizer filho de Timeu, ele não tinha nome. E quando ele ouviu falar de Jesus, ele reconheceu, ele viu que Jesus era o filho de Davi, ou seja, o Messias que Israel estava esperando. E ele disse: filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele gritava, igual eu e você. Quando nós estávamos mortos no pecado, nós ouvimos falar de Jesus, nós estávamos igualzinho Bartimeu. A gente era igual mendigo, cego, sentado no meio do caminho, e a gente gritava pela misericórdia de Deus. E Deus nos alcançou. Não fomos nós que fomos atrás de Deus, Deus veio atrás de nós. Jesus estava passando por Jericó, uma cidade amaldiçoada. Jesus chegou ali, quebrou a maldição de Jericó, abençoando aquele cego. Queridos, mas eu e você hoje já não somos mais como Bartimeu. Hoje nós somos a igreja de Jesus Cristo. Ele já nos abençoou, Ele nos salvou, nos purificou, nos santificou. Ele nos fez santos e irrepreensíveis diante de Deus, pelo sangue de Jesus. Deus hoje, quando olha para mim e para você, Ele não lembra mais dos nossos pecados daqui para trás. Nós somos completamente limpos na presença de Deus. E a Bíblia diz mais, que essa escolha de Deus, olha que coisa maravilhosa, a escolha foi de Deus, não foi minha nem sua. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Deus já tinha um plano para mim e para você. Cutuca o irmão que está do seu lado aí e fala: Deus te escolheu antes da fundação do mundo para te fazer filho dele, em Cristo Jesus, e te fez, além de filho, co-herdeiro de Cristo, de tudo que é de Deus. É isso que Efésios está falando. Que coisa maravilhosa, você não acha não, gente? Aí Paulo, no capítulo 1 ainda, no versículo 14, versículo 16, ele diz assim: eu dou graças a Deus por vocês. Sabe como é que Paulo orava pela igreja? Pela igreja. Ele não orava para Deus curar, libertar, não. Paulo tinha uma oração específica e diferente. E essa foi a minha oração hoje por você, que pode transformar a sua vida. Olha a oração que Paulo fez. Segue comigo aí na Bíblia. Não cesso de dar graças a Deus por vocês, lembrando-me de vós nas minhas orações. Para que Paulo orava? Versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, presta atenção, vos dê o conhecimento, em seu conhecimento, o espírito de sabedoria e revelação. Olha para mim aqui. Presta atenção no que eu vou dizer. Talvez você chegou hoje aqui da igreja, você veio aqui para pedir alguma coisa para Deus. Todo mundo aqui precisa de alguma coisa, irmãos. Isso é certo. Mas Paulo, hoje ele estava me ensinando como eu devo orar pela igreja. E o que eu devo pregar para a igreja. Nós não somos cegos, nós não somos mais mendigos. O Espírito Santo habita em nós. A Bíblia fala aqui no versículo 14, ele colocou o selo, o penhor, a garantia de que nós somos possessão de Deus e que Deus vai cumprir tudo que Ele prometeu em nós. Ele pôs o Espírito Santo dentro de nós. Quantos aqui tem o Espírito Santo? Mas aí Paulo vai orar a Deus, abra a mente deles, para que eles tenham o conhecimento, a revelação de quem eles são. Isso aqui é revelação, irmãos. Senão nós vamos ficar a vida inteira orando: Senhor, eu estou igual Bartimeu. Senhor, eu estou igual o paralítico lá de Betesda. 38 anos esperando um milagre na minha vida e não acontece. Irmãos, já está passando a hora do milagre acontecer na sua vida. Quem recebe essa palavra?
Chegou a hora. Mas Paulo está falando, Senhor, dê a eles, em seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Versículo 16, 18. Tendo iluminado os olhos do entendimento deles. Irmãos, põe a mão na sua mente aqui, ó. Sabe o que você precisa? O que eu mais preciso? Ter os meus olhos espirituais iluminados. Ter revelação de Deus na minha vida. Quem sou eu? Qual é a minha identidade? Que posição Deus me colocou hoje? Feche seus olhos aí, pede a Deus agora, Senhor, ilumina a minha mente. Me dá espírito de sabedoria, de revelação, para que eu possa conhecer, entender o que o Senhor tem para mim, como igreja. Irmãos, é profundo demais. E Paulo tinha que orar para que o povo entendesse isso. É só revelação de Deus. Olha aqui. Sendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que vocês saibam qual é a esperança da sua vocação. Você tem um chamado em Deus. Deus te chamou com um propósito. Quais as riquezas da glória da sua herança nos santos? Você tem uma herança dos santos. Você tem um chamado, você tem uma herança. Mas olha como é que ele termina. Qual o sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Olha para mim aqui. Paulo está orando para que o nosso entendimento receba iluminação, revelação, para que eu entenda que eu tenho um chamado em Cristo, eu tenho uma missão para cumprir, eu tenho uma herança em Deus, mas foi colocado o poder sobre a minha vida e em mim, que é sobre excelente poder, o qual foi lá no inferno e ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, que é o poder do Espírito Santo. Eu pergunto para você, aquele poder que foi lá e ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, onde é que esse poder está agora? Fala, irmão, está aqui, ó. Fala, pelo amor de Deus. Fala para mim que você está entendendo essa mensagem. É o versículo seguinte. Olha aí, o qual manifestou em Cristo, ressuscitando dentro dos mortos e colocando ele à direita nos céus. Esse sobre-excelente poder foi colocado em mim e você. Está no céu não, irmãos. Está aqui, à nossa disposição. Você quer receber ele hoje? Caso você não tomou posse, você precisa disso. Mas tem que ser revelado para você. Por quê? Deus ressuscitou Jesus Cristo dentro dos mortos, pôs ele acima de todo poder, principado, potestade, e colocou debaixo dos seus pés todas as coisas. Jesus tem domínio sobre todas as coisas. E deu Jesus à igreja. A igreja é a plenitude de Cristo. Você e eu somos o complemento de Cristo aqui na terra. Tudo que Jesus fez é para mim e você fazer. As orações que Jesus orava, eu e você temos que orar. E ele disse assim, vocês vão fazer as mesmas coisas que eu e vão fazer ainda maiores. Quem quer fazer as mesmas coisas que Jesus fez? Irmão, nós vamos ter que deixar a incredulidade de lado. E você só vai entender se você ler Bíblia. Por isso que eu comecei perguntando se você sabia onde é que começava o Novo Testamento. Porque se a gente não souber onde é que começa a nova aliança, irmãos, vai ser difícil saber do resto. Quem pode dizer glória a Deus? Aí eu pergunto para você, se hoje nós estamos assentados em Cristo Jesus, muito acima de todo o poder das trevas, todas as coisas foram colocadas debaixo dos pés de Jesus, e Ele deu Jesus como cabeça da igreja, toda a plenitude de Jesus está sobre a igreja, eu e você somos o complemento de Jesus, eu tenho tudo de Cristo. Você acredita que você tem tudo de Cristo? Você acredita na Bíblia?
Irmão, se você acreditar, você estava dando pulo de alegria, você estava dando glória a Deus aí onde você está. Porque não é possível, eu fico pulando sozinha dentro do meu quarto com a porta fechada para ninguém achar que eu sou doida. Mas eu fico pulando quando eu fico estudando a Bíblia e Deus falando comigo. As coisas do céu que tem que estar aqui na terra. Por isso que Jesus ensinou, ore, venha o teu reino na terra. Vem a tua vontade que está pronta no céu, vem para a terra. Como é que esse reino vai vir, irmãos? Através de mim e de você. Como é que a vontade de Deus vai ser feita aqui? Bate a mão aqui, ó. Através de mim e de você. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem pode dizer glória a Deus? Paulo escreveu capítulo 2, o 3, vai passando aí comigo. Ele foi falando sobre a unidade da igreja, ele foi ensinando como o povo devia andar, para andar na posição que Deus os colocou. Onde é que a igreja está, irmãos? Em Cristo Jesus, somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, eu tenho o Espírito Santo, que é a garantia que eu sou propriedade exclusiva de Deus. Quem é que pode tocar alguém que é propriedade exclusiva de Deus? Quem pode tocar? E por que é que o diabo está tocando? Paulo pula, ele vai escrevendo um caminho para os Efésios andar por ele, para obedecer, e aí ele chega lá no capítulo 6, versículo 10. E ele vai terminar o capítulo começando assim, irmãos, a conclusão é essa que eu vou trazer para vocês. Finalmente, irmãos, olha aí, versículo 10, 6:10. Finalmente, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Bate no ombro do irmão que está do seu lado aí e fala para ele, meu irmão, o diabo é real. O diabo é real. E ele luta para fazer o que comigo? Me fazer tirar da posição que Jesus me colocou. Aí ele faz de mim um coitadinho, ele faz de nós uma vítima, sabe? Ele faz da gente assim, eu pequei, mas minha vida está tão difícil, quem sou eu? Oh meu Deus, me liberta, muda minha vida, muda minha história. Meus irmãos, nós somos quem Jesus falou que nós somos, filhos de Deus, temos a identidade de Cristo, temos o Espírito Santo em nós, mas nós travamos uma batalha diariamente contra as forças do mal. E Paulo vem falando, irmãos, nós não temos que lutar contra carne e sangue, não. É contra principados, potestades, são forças malignas. Usa os irmãos, sim ou não? Usa a gente? É cada dardo inflamado que ele lança assim através de palavras, sim ou não? Olha lá, no versículo 16, o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmãos, tem duas coisas que Satanás vai fazer contra eu e você. Ele vai armar ciladas para você cair, para você sair da posição que Deus te colocou. E ele vai lançar dardos. São lutas que vêm contra nós. Tem as visíveis e tem as invisíveis. As invisíveis são aquelas que a gente trava aqui dentro, com a nossa alma. Uma luta da fé, eu acredito ou não acredito, eu sou ou não sou. Tem muita gente que está como mendigo. Tem muita gente que está igual um paralítico. Vem para a igreja, mas não toma posse da palavra. A vida não rompe, as coisas não acontecem, as promessas de Deus não alcançam. Tem gente que está emperrado 5 anos, 10 anos dentro da igreja, pastor está orando e nada. O que é isso? Ele tem o Espírito Santo, ele é herdeiro com Cristo, ele é filho de Deus.
Mas ele não entende que ele tem que se fortalecer no Senhor e na força do seu poder diariamente, porque senão ele vai ser vencido. Hoje eu estava conversando com meu filho lá em casa, e lembrando de uma coisa que aconteceu há mais de 20 anos atrás. Quantos aqui conhecem o João da Badiânia? João de Deus, João da Badiânia, todo mundo conhece. Há mais de 20 anos atrás, nós ganhamos o filho dele para Jesus. Eu era da Igreja Batista Central de Anápolis. E aí nós fomos fazer um culto na casa dele. Eu e um grupo de irmãos. Irmãos, quando eu comecei a pregar a palavra de Deus, começou um vento dentro da casa dele, batendo porta. E não tinha vento, não. Lá fora não tinha vento, não. O vento era só dentro da casa dele. E o vento vinha e batia a porta, e abria a porta, e pedra rolando no telhado da casa. Eu pregando e escutando as pedras rolar. Parecia que tinha alguém jogando pedra, mas não tinha ninguém. E os irmãozinhos ficavam tudo assim, né? Um medo, arrepiado. E eu pregando a palavra, Eu falei, agora nós vamos orar aqui. De repente, o Espírito de Deus fala assim para mim, pega aquele quadro que está ali na parede, queima ele. Quando eu olhei para o quadro, era uma praia, um monte de baiana assentada na praia, e com pontos de macumba, de feitiçaria. O Espírito Santo disse para mim, destrói esse quadro, é um ninho de Satanás dentro dessa casa. Aí eu contei para o casal estava querendo tudo para se libertar. O pai dele tinha ameaçado a deserdar ele, porque ele tinha convertido, e a gente dando a maior força. Mas esse dia foi tenebroso. Eu via Satanás cara a cara ali. Pegamos aquele quadro, irmãos, levamos lá para fora para queimar. Quem falou que o quadro queimava? De jeito nenhum. Aí eu falei para a dona da casa, falei, busca um álcool lá, vamos jogar um álcool nesse quadro, vamos ver se queima. Queridos, ela derrubou 1 litro de álcool no quadro, encharcou o quadro, pôs fogo. O fogo bebeu o álcool todinho, o quadro não pegou fogo. Eu falei, capeta, eu já sei qual que é a minha batalha aqui. Falei, gente, vamos louvar e adorar a Deus agora. Tem mais de 20 anos isso. Começamos a adorar a Deus, louvando. Irmãos, se Deus habita em mim, meu coração tem que ser um trono de louvor para Ele, sim ou não? Os verdadeiros adoradores são esses que Deus vai usar. Começamos a adorar a Deus, o quadro sequinho, já esturricando, e não tinha queimado 1 centímetro daquela tinta no quadro. De repente eu falei para ela, pode pôr fogo agora. Ela pôs fogo, começou a queimar, e aquele fogo subia e fazia uma coisa assim, um fogaréu. Vocês não têm noção o que virou, mas queimou tudo, foi destruído. Sabe por que eu lembrei disso hoje? Porque essa semana nós fomos numa casa. E enquanto eu estava ali pregando a palavra de Deus, foi num evento que teve, enquanto eu pregava a palavra de Deus, despencou, Naná estava lá, despencou um quadro enorme lá, com a coleção caríssima do dono da casa, de coisas que ele traz do exterior, aquela coisa. Pá, nós só ouvimos o barulho do quadro caindo e destruindo tudo. A presença maligna, ela é real. Se você deixar, eu estou contando isso para você para quê? Porque se você deixar, ele quer entrar na sua casa, quer tirar a sua alegria, quer fazer bagunça, quer trazer desordem, quer trazer desunião, quer colocar doença, quer colocar contenda, quer roubar a sua vida financeira. E eu tenho falado para o Senhor, Senhor, a minha casa é lugar de oração, de adoração. Na minha casa, demônio não entra. Ali tem guardião. Sua casa tem? Você põe louvor na sua casa? Alto. Irmão, se tem uma coisa que Satanás detesta, é louvor, adoração a Deus. Não é que as músicas de autoestima, não, tá? Para levantar a autoestima, isso não é louvor, não. Se você já recebeu Jesus, por que você fica cantando aquela música? Entra na minha casa, entra na minha vida. Eu fico prestando atenção nos crentes cantando. Eu falo, gente, será que não converteu ainda? Não, está pedindo Jesus para entrar na vida dele até hoje.
Está pedindo Jesus para entrar na casa dele até hoje. Estou vendo dentro da igreja há quanto tempo está lá. Entra na minha casa, entra na minha vida. Um crente, um descrente cantar, está certinho. Num culto evangelístico, está certinho. Agora, crente cantar um trem desse? Irmãos, nós estamos em? Eu sou filho de Deus. Eu carrego a glória de Deus aqui dentro. E lá na minha casa não tem lugar para demônio, não. Olha o que Paulo está dizendo. Irmãos, versículo 3, tomai toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau, havendo feito tudo, continuar firme. Qual que é o dia mau? Todos os dias, querido. Todos os dias você trava a batalha com Satanás, com demônios. Eles ficam ao nosso derredor, rugindo como um leão. Jesus disse, resistiu o diabo. Mas antes ele diz, sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Se dobra diante de Deus. Irmãos, Paulo está nos vendo como guerreiros. Ele está dizendo, irmãos, orem todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com perseverança, porque a batalha não é brincadeira. O que o diabo quer? Nos fazer pecar. Nos tirar dessa posição. Quando eu estou nessa posição de crente, de filha de Deus, irmão, você sabia que até o diabo é crente? A Bíblia diz que ele estremece, e a gente não estremece. Se ouve uma palavra dela, isso aqui, você fica, eu vou falar para você, eu tremo na base, quando eu leio, eu medito nessa palavra de Deus. Não quero perder tempo com coisa pequena, não. É isso que o diabo quer. E na igreja é fofoca, é artimanha do diabo. O diabo levanta um contra o outro. É bagunça que ele quer fazer. Onde houver divisão, ali ele entra. Toma cuidado. Do capítulo 1 ao capítulo 6, Paulo foi advertindo o povo. Unidade, unidade. Anda em unidade. Principalmente dentro de casa. Anda em unidade. Sabe o que vai acontecer aqui nessa batalha? Quando eu peco, Deus continua me amando do mesmo jeito, porque eu não vou perder a salvação. A minha salvação foi dada por Deus em Cristo Jesus. Eu não fiz nada por merecer. Deus, Ele ama o pecador, mas Ele abomina. Deus odeia o pecado. O que é pecado? É rebelião contra Deus. É quando Deus te dá uma rota para você andar nela, que é a palavra, e você erra o alvo. Você sai da rota. Você começa a andar pela força do seu próprio braço. Você vai dar cabeçada. Você vai errar e o diabo vai te pegar. Sinto muito dizer para vocês, irmãos, Deus perdoa o pecado, mas a consequência fica. Você já leu lá, João 5,14? A história do paralítico lá do tanque de Betesda, 38 anos ali esperando um milagre. Jesus chega, cura ele, daí a pouco, passam uns dias, Jesus volta lá. Jesus tinha dito para ele, a tua fé te salvou, pode ir. Quando Jesus voltou, encontrou com ele lá de novo, no mesmo lugar. Sabe o que Jesus falou para aquele homem? Vá e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. O que o pecado faz? Deus perdoa? Perdoa. Mas quando eu fico reincidindo no pecado, eu não confesso, eu não me arrependo do pecado, coisa pior vai acontecer, irmãos. Vocês estão calados hoje? Vocês estão tudo de cabelo em pé. Outro dia eu disse do púlpito, um irmão falou assim para mim, ele está ali ouvindo. Irmão, quando você prega, a gente tem que pôr... Como é que é? Cinto de segurança, porque vai ter uma turbulência. Tem que pôr cinto. Irmãos, eu estou falando a verdade para vocês. Deus não me chamou para alisar ninguém. Deus não me chamou para tapear. Deus me chamou para falar a verdade da nova aliança. Quem sou eu, onde eu estou e o que pode me derrotar. A igreja foi chamada nesses dias para anunciar a salvação e ganhar esse mundo para Jesus.
Por que a gente está tudo enrolado no cabelo das pernas? Por que a gente não está fazendo a obra de Deus como foi chamado? Por que nós não estamos ganhando mais vida para Jesus? Porque está faltando em nós mais santificação, mais compromisso com Deus. A santificação vai fazer fluir em nós a glória de Deus. O que eu preciso fazer para ser santo? Gastar tempo na palavra. Irmão, você sabe o que é avivamento? É alguém que é cheio da palavra. Avivamento não é tremor, avivamento não é falar em línguas, avivamento não é reteté, avivamento não é você cantar, pular. Não, irmãos, avivamento é alguém, avivado é alguém que é cheio da palavra de Deus e do conhecimento de Deus. Bate no ombro do irmão que está do seu lado aí e fala para ele: irmão, medita na verdade que é a palavra de Deus. Se prepare para caminhar levando essa palavra. E ele diz mais: você está fundamentado, cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, sede justo, dê ao outro o que é do outro, não seja injusto com ninguém, com o marido, com a esposa, com o filho, com o empregado, com todo mundo, e vigia e ora em todo o tempo, queridos. Esse é a vontade de Deus. A gente pode esconder pecado? Pode. Davi escondeu por 1 ano o pecado que ele cometeu. Lembra quando ele chamou a Betseba lá, estava lá no palácio, e ele dormiu com a Betseba, a mulher casada, a mulher engravidou, e aí quando o marido dela voltou da guerra, como é que ia fazer? Mulher grávida de outro homem. Davi mandou o marido dela para a frente da batalha para morrer. Então Davi, ele pensou que ele estava escondendo de Deus durante 1 ano, que ele tinha adulterado e que ele tinha assassinado um homem. Sabe qual foi a consequência disso? Lê lá, Salmo 32. Davi entrou em depressão. O humor dele se tornou em sequidão de estio. Ele ficou azedo, ele ficou amargurado de alma. Davi passou a ser, ele não conseguia dormir direito mais. 1 ano guardando o segredo. Eu quero dizer uma coisa para você: pecado enquanto não é confessado e arrependido, que não adianta só botar para fora não, tem que arrepender e mudar de vida. Aí a doença da alma dele passou para o corpo. Davi estava com sério problema nos ossos, ele sentia dor no corpo inteiro, guardando pecado. Irmãos, existe consequência. Tudo que eu faço de errado contra a palavra, eu estou me rebelando contra Deus. Eu quero dizer para você hoje, quem me ajuda e me capacita a andar na palavra e obediência a Deus é o Espírito Santo. Se eu não fortalecer, irmãos, finalmente a conclusão é essa, capítulo 6, 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vai buscar Deus, vai orar. Fortaleça-se no poder do Espírito Santo, tenha íntima comunhão com Deus. A igreja vai ser vitoriosa quando ela começar a orar em casa. Porque só vir para a igreja é muito bom, irmãos, e é necessário. Eu ouço a palavra, eu estou em comunhão com os irmãos, eu estou debaixo da autoridade pastoral. Mas o meu tempo com Deus, se eu não tirar, eu vou ser um crente fracassado. Satanás vai viver colocando impedimentos ao meu redor, e ele vai, sabe por que tem gente que chega à noite, vem para a igreja e está morto de cansado? De tanta resistência que você travou o dia inteiro. A Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Há uma força dentro de nós, queridos. A mesma força, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentro dos mortos. Nessa noite eu queria te animar. Não saia daqui sem dizer para Deus: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não vou dar nenhum passo mais. Você sabe o que Moisés, lá no deserto, o povo teimando com Deus, Deus já tinha feito milagre no meio do povo. Tirou o povo do Egito e estava caminhando, levando em direção à terra prometida. Mas teve um momento que eles cansaram a Deus, de tanto desobedecer.
Aí Deus disse assim para Moisés, Êxodo 33, vai, pois, sobe para o Egito, a terra que eu jurei a Abraão e Isaque, dizendo, a tua semente a darei. Eu vou te dar o que eu prometi, olha aqui para mim. Deus está falando para Moisés, eu prometi e eu vou cumprir. Eu vou dar a terra para vocês. E enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora todos os seus inimigos, cananeus, amorreus, heteus, farebrãos. Uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porque és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Sabe o que Deus falou para Moisés? Eu vou cumprir a promessa que eu fiz para você, eu vou te abençoar, vou dar a terra, mas vou mandar um anjo com vocês. Eu não vou não, minha presença não vai não. Porque vocês são tão teimosos, tão obstinados, vocês gostam de fazer as coisas da cabeça de vocês. Eu estou falando, vocês parecem que não têm dono. Então eu não vou não, porque senão vocês vão morrer no meio do caminho. Para que eu não te destrua, eu não vou com vocês. Moisés se posicionou diante de Deus. E ele falou, Senhor, eu não vou. Não me faça subir daqui se a tua presença não for comigo. Você já leu isso na Bíblia? Irmão, você sabe o que você mais precisa na sua vida? Não é aquilo que você veio buscar aqui hoje, não. Eu não prego, eu não sou esse tipo de pregadora, que prega o que os outros gostam de ouvir, eu gosto de pregar o que Deus quer falar. E Deus hoje está falando para você, o que você mais precisa é da presença de Deus. Agora, cuidado com o que você está pedindo. Porque a glória de Deus é santa. Sede santos, porque eu sou santo. Santifique, para que a minha glória não destrua vocês. Aí você pergunta para mim, pastora, isso é lá no Velho Testamento. No Velho Testamento teve muito disso mesmo. Teve a história lá de Uzá, que tocou lá na arca, desobedeceu, morreu. Teve a história lá de Eli com os filhos dele, eram sacerdotes, e desobedeceram a Deus, morreu todo mundo. E acabou, a glória de Deus se foi. Chegou em Israel por causa da rebeldia. E no Novo Testamento, onde é que tem isso? Para pensar. É um dos. Ananias e Safira. Vocês lembram lá que todo mundo levava o dinheiro, era tudo na mão dos apóstolos. Os apóstolos conheciam todo mundo. Quem podia distribuir dinheiro, oferta, era só os apóstolos. E outro dia eu falei no meu grupo familiar, vocês querem saber na igreja quem realmente precisa, fala com a pastora Tereza e a pastora Lúcia. Ananias chegou perto dos apóstolos, Pedro, vendeu uma terra e falou assim para Pedro, eu vim aqui trazer o valor que eu vendi, está tudo aqui, apóstolo. Pedro olhou para ele e falou, está tudo aí? Está. Pedro disse assim para ele, porque mentiste para o Espírito Santo. Gente, a igreja estava cheia da glória de Deus ali. Porque mentiste para o Espírito Santo. A morte chegou. Ananias caiu duro. Pegaram o corpo dele, levaram lá para fora e foram enterrar. Depois chega a mulher dele, a Safira. Olha aí, Deus ainda deu oportunidade para Safira. Safira chegou e contando a mesma história. Estamos entregando tudo. Pedro disse para ela, você está vendo o pé desses homens aqui? Eles acabaram de enterrar seu marido, eles vão te enterrar também. A Safira caiu dura, porque mentiu para o Espírito Santo. Irmãos, tem gente que está dentro da igreja mentindo para o Espírito Santo e acha que não tem consequência. Aí você pega lá, Paulo, quando ele está escrevendo, falando da Santa Ceia, o que Paulo diz? Examinai-vos, irmãos. Examinai-vos antes de tocar na ceia. Porque tem muitos irmãos entre vocês, uns estão doentes, outros já morreram, porque tocaram na ceia indevidamente. Uau!
Irmãos, não brinque com a glória de Deus. Sabe por que Deus está exigindo santidade? Porque Deus quer nos abençoar, irmãos. O pecado, ele traz consequências. As pessoas ficam assim, não, mas Deus continua me amando do mesmo jeito. Continua te amando, mas o diabo vai pegar no seu pé e ele não perdoa. E quando você peca, você sai da sua posição que Cristo te colocou, você está dizendo para Deus, eu vou andar por minha conta, pode me deixar que eu vou fazer, eu resolvo tudo do meu jeito, do meu modo. Deus deixa, queridos. O diabo que anda ao nosso derredor, ele arma ciladas, ele joga os dardos dele inflamados, vai te pegar. Quantos hoje querem ver a sua vida e a sua casa transformadas pelo poder de Deus? Irmãos, nós temos que deixar de religiosidade. As bênçãos de Deus já chegaram para nós, estão sobre nós, fica de pé comigo, olha para esse irmão maravilhoso, essa irmã linda que está do seu lado aí, cheirosa, bonita, irmão, as bênçãos de Deus são suas, é para você, tudo que você precisa, está tudo em Jesus, é só você pedir. Aqui não tem mendigo, Deus está abrindo, iluminando os nossos olhos do entendimento, para que a gente entenda a palavra no profundo. Deus não quer crianças, Deus quer uma igreja madura, abençoada, abençoadora, porque nós seremos o canal de Deus nesses dias, para ganhar almas para Jesus. E às vezes o nosso testemunho de vida vai falar muito mais alto. Irmãos, pregador tem demais, cantor tem demais. O que está precisando na igreja é gente com referência, exemplo na palavra e que vela em cumprir a palavra de Deus. Doem quem doer, pode achar ruim, mas eu ando na palavra, eu vivo a palavra, eu falo a palavra. O meu compromisso é com Deus, porque se eu sair da posição, irmãos, o diabo está cirandando. Quantos querem ter vida abundante que Jesus conquistou? Irmãos, é a coisa mais simples do mundo. A doença vai embora, os problemas financeiros. Irmãos, o mal, tudo que Satanás envia para matar, roubar e destruir, vai ter que sair. Essas barreiras aí que não deixam você romper em tal área da sua vida. Você quer mudança? Você quer uma transformação radical na sua vida? Sede santo como eu sou santo, diz o Senhor. Na igreja não tem lugar para mentira, não tem lugar para desunião, não tem lugar para confusão. Aqui é lugar de buscar a glória de Deus, é tudo que eu e você precisamos. Sabe o que a Bíblia diz? Ezequiel 47. A minha oração tem sido essa. Eu sou a habitação de Deus. Fala comigo, eu sou a habitação de Deus. Quem é que está dentro de mim, de você? Irmãos, Espírito Santo, Jesus e Deus, eles são um só, tá? Não tem esse negócio de a gente separar não, né, Macedo? É tudo um só. Eu carrego dentro de mim a presença de Deus. Meu coração é de adorador, não é coração de mentiroso. Não é coração de prostituto, não é coração de ladrão, não é coração de roubador, de enganador, não, é coração de adorador. Ezequiel 47 diz assim: do trono de Deus fluirão rios de água viva. Por onde essa água fluir? Aqui, onde é que está o trono? Onde é que está o trono de Deus? Depende de como está seu coração. O meu é trono, o meu é trono, o meu é trono. Eu adoro a Deus todos os dias da minha vida. Se o seu coração você está cheio de preocupação e ansiedade, eu sinto muito. Cada um flui o que tem aqui dentro. Meu coração está cheio do poder de Deus, a presença. E a Bíblia fala que é daqui do trono que vai fluir água viva.